eu conheci o Conexão Local pelo site da GV, né, onde você pode dar uma olhada sobre o que o pessoal que já foi no Conexão Local descreve das experiências. Eu achei que seria bem interessante, assim, para fugir um pouco desse mundinho que a gente vive, que é só, assim, praticamente a faculdade, e você poder, sei lá, conhecer um pouco mais sobre outras realidades, sobre outras formas de pensar e, assim, conhecer outros problemas do Brasil, né? Eu conheci pelo Dia da Pesquisa. Eu fui lá e vi que tinha vários projetos. Eu não sabia nada quando eu entrei na faculdade, assim, de pesquisa. Aí eu vi que tinha vários centros, vários meios de você começar a pesquisar. Aí conversei com os professores e eles falaram que o Conexão Local era um jeito bom de começar, assim, a pesquisa, da iniciação mesmo. Bom, eu conheci de uma forma parecida com a da Camila, com os panfletos que eles distribuem, e aí me interessei e pesquisei no site. Bom, achei interessante a ideia do Conexão, pelo fato do aluno poder sair da sala de aula e ver questões na teoria só e poder ver na prática gestões de políticas públicas. Bom, eu fui para o Pará por meio do Unicef, conhecer um projeto deles chamado Agenda Criança Amazônia. Minha orientadora foi a Cibele Francese e eu fui junto com uma aluna de administração pública, a Jaqueline. Chegando lá, a gente conheceu um pouco do projeto e depois foi a campo em 5 cidades para saber como está sendo o andamento, como está sendo a implementação da agenda nesses municípios. A gente foi conhecer o Projeto São José, lá no Ceará. A sede deles é em Fortaleza e é um programa de combate à pobreza rural. Então, a sede ela era em Fortaleza, mas eles atuavam na região rural, é isso? Aí no início a gente foi pesquisar a sede, como que funcionava lá, pra também aprender como que era, o que era. Daí a gente, nas outras 2 semanas seguintes, a gente ficou viajando para diferentes experiências que receberam recursos do projeto, pra ver como que modificou o local. Isso, a gente foi com a Roberta Souza, ela ficou com a gente na primeira semana, e nas outras 2 a gente ficou por nós mesmas lá no Ceará. Legal. Mas o papel da Roberta foi muito importante, assim, na primeira semana a gente estava muito perdida, né? A gente não sabia o que anotar, o que era, e ela abriu muito, assim, isso, foi uma verdadeira, assim, iniciação pesquisa, sabe? Ela mostrou, assim, o que a gente tinha que ver quando a gente estava conversando com o pessoal. Que era não só o que a pessoa falava, mas também como ela falava. Isso. E as palavras que ela usava. Então, foi muito legal, sabe? Você ter essa perspectiva de pesquisador, ouvindo a pessoa falar o que ela quer dizer, o que ela pensa, o que ela acha que é verdade. Então, foi muito importante o acompanhamento dela. Bom, o Projeto São José, ele atua na área rural e ele atua basicamente em 5 tipos de subprojetos. Ele fornece, digamos assim, o abastecimento de água, apoio à produção, que são tratores e projetos produtivos. Produtivos, que isso depende do que a comunidade quer, do que ela já tem. Por exemplo, projetos produtivos, a gente visitou a comunidade de Barreira, que eles desenvolviam mini fábricas de castanha de caju. O que mais que a gente visitou? Xeramobim teve um projeto Pingo d'Água, que depois foi beneficiado também com o projeto São José. É um projeto de irrigação, é muito interessante. Você vê no meio do sertão, assim, tudo seco, ali naquela estufa irrigada, você vê eles produzindo couve-flor, pimenta, tomate. E são, sei lá, frutas enormes, sabe? Hortaliças enormes. Então a gente ficou muito impressionada, sabe? Com o que você pode fazer no meio do sertão com um pouco de investimento. A Agenda Criança Amazônia é um projeto da Unicef que tem como principal objetivo melhorar os índices da criança e adolescente na região da Amazônia. Então esse projeto ele abrange toda a Amazônia e a gente estudou especificamente o do Pará. No Pará eles estão com 25 cidades no momento que participam do projeto e essas cidades elas possuem um articulador responsável por fomentar políticas públicas, governamentais, não governamentais, na área da criança e adolescente. A parte mais marcante da viagem foi uma cidade chamada Limoeiro do Ajuru, que é bem simples, 20 mil habitantes e a maioria da população vive à beira do rio, são populações ribeirinhas. Para chegar em Limoeiro, a gente saiu de Belém,
às 7 horas da noite, mais ou menos. E chegou lá em Limoeiro 4 horas da manhã. A gente viajou de barco. Então foi uma experiência bem marcante. Bom, o barco tem uma situação interessante, assim, diferente. As pessoas viajam de rede. Aí nós somos num camarote, lá que são 2 camas, então tem lugar para colocar mala, bagagem e tal. No Pará tem essa peculiaridade, né, as estradas são bem precárias, então ou você viaja de barco ou você viaja de avião. Então, assim, para mim foi bem diferente, porque diferente delas que foram para Fortaleza, que é praia, um lugar que é mais conhecido, assim, pra gente, lá a gente viu outra realidade, foi em praias de rio, o que eu mais vi lá foi rio, desde Belém, toda cidade que a gente ia era rio, nunca vi tanto rio na minha vida. Conheço praticamente o Ceará inteiro, eu acho que eu não conheço o meu estado como eu conheci o Ceará. Difícil. E foi interessante pra mim que em cada lugar que a gente visitava, a gente via que era uma paisagem totalmente diferente. Então, às vezes você via, sei lá, uns morros, outros lugares eram planos, eram extremamente secos. E, assim, a condição de vida lá ou melhor, a realidade deles é muito diferente da nossa aqui. Então, quando a gente chegou lá, foi um verdadeiro, assim, choque, né? Foi choque. E é engraçado como eles recebem a gente muito bem, assim. Todos eles são muito... A gente não espera, assim, eles abrem a casa, mostram tudo pra gente, eles são muito calorosos, muito receptivos, e eles tiveram o maior prazer de mostrar tudo o que eles tinham, sabe? E o mais interessante foi assim, que as coisas são básicas pra gente aqui, a energia elétrica, a água, o transporte, pra eles é uma coisa que é muito valorizada, que é assim, o nosso sonho é ter eletricidade, sabe? Então você fala assim, nossa, eu nasci com isso aqui, e lá eles estão lutando pra ter ainda. Então é uma experiência maravilhosa, sabe? Não só pra você reavaliar o seu estilo de vida, mas para você abrir a sua mente, os seus olhos para uma nova realidade. Mas assim, tudo que a gente visitou, a gente não consegue escrever no relatório, sabe? Assim, é muita coisa, é uma realidade assim, totalmente diferente. E é interessante, é bom você fazer, sabe, uma conexão local. Não é só uma coisa assim... Vai além do relatório, né? É pra realmente uma questão... Pra pessoa mesmo, igual no meu caso, despertou essa área pública que eu não tinha interesse. Então, eu aprendi bastante, entendi mesmo como funcionam essas questões políticas, deu pra entender um pouquinho. Mas eu acho, assim, que vale como experiência de vida. Assim, te estimula também a procurar a parte de políticas públicas, porque foi uma coisa que eu também não me interessava, eu comecei a me interessar. E, assim, estimula você a ir buscar, assim, uma forma de ajudar, sei lá, de conhecer essas realidades, poder ajudar essas pessoas, sabe?